Nós estamos aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo, conhecido como cemitério do Monte Santo. Esse cemitério tem quase 50 mil pessoas que aqui foram sepultadas. E entre os túmulos que chamam a atenção, nós temos o túmulo de um dos grandes juristas do Brasil, Vital do Rego, outro jurista e poeta, Ronaldo Cunha Lima, Cristiano Lauritzen, que foi prefeito de Campina Grande, Irineu Joffre, grande advogado, entre tantas outras pessoas que aqui foram sepultadas. Mas nós temos aqui um túmulo que nos chama a atenção. É um túmulo de uma menina que morreu aos 5 anos de idade, no ano de 1971, conhecido como a Lusca. Por que esse túmulo chama a atenção? Porque muitas pessoas aqui fazem uma peregrinação para buscar em torno do nome da menina, do que ela representou, a cura para alguma doença ou alguma outra coisa que entenda que seja necessário para o seu bem-estar de vida. Mas é importante ressaltar que a história dessa menina dizia que ela conversava com Deus. E muitas vezes o pai e a mãe diziam: minha filha, você vai ser curada, porque ela tinha hidrocefalia. Portanto, ela balançava a cabeça e dizia que não, porque ela tinha conversado com Deus. E essa história ganhou notoriedade e hoje esse túmulo aqui no cemitério do Monte Santo é um dos túmulos mais conhecidos desse cemitério e aqui da cidade. Você acredita nessas histórias? Hoje na nossa lição nós vamos conversar exatamente e estudar com um grande teólogo, o pastor Adenilton, sobre as questões referentes à reencarnação, necromancia. É possível falar com os mortos, é possível se comunicar com as pessoas que morreram. É importante, eu convido a você para que nós possamos fazer esse estudo. Vem comigo. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina aqui no nosso canal. De coração para coração, fazendo com que você entenda aquilo que é de relevante na palavra de Deus. Não esqueça aí de compartilhar o canal, dar um like e fazer com que o nosso canal seja interativo, participativo e que Deus continue abençoando sua casa, sua vida, sua família, o seu trabalho, sua saúde. E vem comigo hoje no estudo da lição. Hoje nós temos o prazer de termos a participação, mais uma vez, do pastor Adenilton Tavares. Hoje ele é coordenador do SALT, né, do curso de teologia do SALT, ali da FADBA, né? Ele terminou o doutorado dele, recente, defendeu a tese de doutorado dele sobre o livro do Apocalipse e vai, sem sombra de dúvida, nos trazer uma grande contribuição. Boa tarde, pastor Adenilton, feliz sábado e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Boa tarde, é uma alegria muito grande estar aqui de volta, né? Já participei uma vez e poder voltar aqui, estar com os amigos e poder mandar uma saudação para as pessoas que estão nos acompanhando, é uma alegria muito grande, é um prazer estar aqui de volta. Muito bem, pastor, hoje é um tema extraordinário, né, para estudar. As pessoas precisam entender o verdadeiro significado da morte, né? É um tema que precisa ser aprofundado para que a gente venha desmistificar algumas coisas que foram construídas ao longo dos anos, dos tempos, sobre a questão da morte. E, portanto, esse tema está bem contextualizado na atualidade, né? Que é exatamente a lição 11 sobre enganos do tempo do fim. E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros da justiça. O fim deles será conforme a sua obra. Pastor, com base nesse texto da Bíblia de Coríntios, que Paulo está nos apresentando, quais os principais tópicos que poderíamos apresentar como os mais relevantes a serem estudados nesta lição? Muito bom, excelente pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, ao estudarmos a lição dessa semana e ao estudarmos a Bíblia, nós precisamos levar em consideração de que Satanás é o grande inimigo, né, é o nosso arqui-inimigo, e a Bíblia apresenta Satanás com habilidades extremas de engano. Na verdade, a Bíblia apresenta Satanás como sedutor, né? Esse é um termo que a Bíblia usa lá em Apocalipse. E quando a gente vai para o início da Bíblia, ali em Gênesis 3, a gente observa que a obra de Satanás, desde o início,
é uma obra de engano. Ele tem desenvolvido essa habilidade ao longo de milênios. E a lição da semana coloca muito bem alguns dos artifícios que Satanás utiliza para manter as pessoas em crenças errôneas que tiram a atenção das pessoas para aquilo que realmente a palavra de Deus ensina. Então, a lição apresenta a questão do misticismo, a lição apresenta as experiências de quase morte, né? A lição apresenta a questão da necromancia, né, que é a consulta aos mortos, e todas essas doutrinas, né, todas essas formas, digamos assim, de apresentação da crença da imortalidade da alma, são todas elas antibíblicas, né? Então, Satanás pega a ideia de imortalidade da alma, a mentira que ele contou ali no Éden, desde o início, quando ele disse para Eva, né, certamente não morrereis, né, certamente não morrerás, ele disse ali para Eva, essa mentira tem sido contada desde o início da queda da queda dos nossos pais, e ela tem sido apresentada de diversas formas, em crenças diferentes, em culturas diferentes, para poder tentar manter as pessoas afastadas daquilo que a palavra de Deus ensina sobre o que é o estado do homem, né, sobre qual é o estado do homem na morte, sobre qual é a natureza humana, e sobre qual é, propriamente a natureza divina, né, quem Deus é e como ele age em relação ao ser humano. Então, são muitos os enganos que Satanás apresenta, e alguns deles nós vamos estar discutindo nessa lição. Muito bem. O primeiro tópico da lição fala sobre o misticismo. E ele apresenta como texto base, ali, Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 27, e à luz da palavra de Deus, pastor, o que significa construir a casa sobre a rocha e construí-la sobre a areia, nesse contexto, né, que nós vivemos num mundo muito místico, né? Por exemplo, eu fui ali em Brasília, né, eu vi muito misticismo, né? E em muitas partes do mundo, né, até mesmo aqui no Brasil, né, nós temos muito misticismo, né, que envolve, né, a crença das pessoas. Como é que a Bíblia pode nos ajudar, né, a desconstruir esse misticismo que as pessoas vivenciam tanto e que fazem, muitas vezes, a sua razão de viver? Muito interessante. Veja, antes de ir para o texto bíblico, eu gostaria de dar uma breve explicação sobre o que é misticismo. Não é? Na verdade, misticismo não é uma coisa fácil de definir, porque o misticismo se manifesta de diversas formas. Inclusive, o misticismo pode se manifestar mesmo em grupos, em grupos evangélicos, né, dependendo da maneira como a pessoa se relaciona com Deus. Por exemplo, se uma pessoa ela dá mais importância para as suas emoções, para os seus sentimentos, em vez de dar ênfase na palavra de Deus, se deixar guiar pela palavra de Deus, essa é uma forma de misticismo. Então, o misticismo é uma tentativa de se conectar com algo que é maior do que você, né? Algumas pessoas gostam de utilizar a expressão transcendente, né, se conectar com algo que é maior. Algumas pessoas usam a expressão universo, né, se conectar com o universo. E as pessoas, então, elas deixam se guiar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, em vez de permitir ser guiadas por um claro assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. Né? Então, o misticismo se manifesta de diversas formas e tem diversas características, e uma delas, eu diria que talvez uma característica principal é você se deixar guiar pelas suas impressões, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, em vez de uma fé racional, né? Então, nós temos aqui esse texto que a lição apresenta, Mateus capítulo 7, verso 21, e uma coisa importante, quando a gente estuda a Bíblia, nós precisamos sempre ler aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. Então, nós temos uma afirmação, aqui no verso 22, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, do ponto de vista do que está acontecendo aqui, a Bíblia está falando de uma experiência, por assim dizer, mística, o que nós chamaríamos hoje de experiência mística. Ou seja, pessoas que estão sendo levadas a crer em algo, ou a tomar a decisão em relação a algo a partir dos órgãos dos sentidos, a partir daquilo que elas estão vendo, a partir daquilo que elas estão experimentando. Então, a Bíblia está tentando mostrar que aquilo que a gente percebe talvez não seja tão seguro assim. Ou seja, o que nós precisamos usar para fundamentar a nossa fé, a nossa crença, é a palavra de Deus. Se a gente pegar o verso 22 e comparar com o verso 15, a gente vai ver por que Jesus está dizendo aqui que muitos vão dizer que expeliram demônios,
e fizeram milagres, e ainda assim Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Ou seja, essas experiências ou manifestações religiosas não dão garantia de que a pessoa está com a sua vida nas mãos de Deus. E a evidência disso é que, embora essas pessoas façam essas coisas, né, expulsem demônios e até profetizem, vejam só que coisa interessante. Inclusive, a Bíblia fala sobre o dom de profecia. E essas pessoas aqui, denunciadas, por assim dizer, nesse texto, elas profetizam, elas expulsam demônios e elas realizam milagres. Então, elas poderiam pensar o seguinte, não, nós estamos com a verdade, porque nós profetizamos, nós expelimos demônios e nós realizamos milagres. Mas, ainda assim, no verso 23, a palavra de Deus diz que Deus vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que a Bíblia está ensinando? É possível uma pessoa profetizar, é possível uma pessoa expelir demônio, e é possível uma pessoa realizar milagre sem que ela esteja ligada a Deus, sem que ela tenha comunhão com Deus. Então, nós poderíamos chamar essas experiências de experiências místicas. Elas, na verdade, estão tentando fazer uma conexão, ter uma conexão que é algo que, de fato, é maior do que elas, mas esse algo maior, ou esse alguém maior, não é necessariamente Deus. É tão tal que Deus está dizendo, olha, na segunda vinda, Jesus vai dizer para muitas das pessoas, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. E aí, quando a gente compara o verso 22 com o verso 15, nós encontramos a razão por que isso está acontecendo. Porque no verso 15 do capítulo 7 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores, dependendo da versão que os nossos amigos em casa estão utilizando. Então, vejam, o verso 22 fala de gente profetizando, e o verso 15 fala de falsos profetas. Então, veja, muitas pessoas estão procurando uma experiência espiritual, mas não estão procurando da maneira correta. E aqui entra a pergunta que você fez, porque a palavra de Deus diz que nós devemos edificar a nossa vida sobre a rocha, o que está a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus, e não somente ouve, mas pratica. Ou seja, o que é uma pessoa que está edificando a sua vida sobre a rocha? É uma pessoa que ela não se deixa levar, ela não confia nos seus sentimentos. Né? Inclusive, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração. Nós não deveríamos confiar nos nossos sentimentos, nós não deveríamos confiar nas nossas percepções, nós não deveríamos confiar nas nossas emoções, nós precisamos confiar em claro, assim diz o Senhor. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Então, a pessoa que edifica a sua vida sobre a rocha é a pessoa que confia na palavra de Deus. Por exemplo, às vezes a palavra de Deus diz uma coisa clara, aí a pessoa está em algum grupo religioso e alguém se levanta e diz que está dando uma profecia que contradiz a palavra de Deus. E muitas pessoas preferem confiar naquela pessoa que naquele momento está dizendo que está trazendo uma profecia. Essa é uma experiência mística, porque a pessoa está deixando de confiar no que a Bíblia diz para confiar em alguém que está dizendo que está trazendo uma profecia, ou que está expulsando o demônio, ou que está fazendo alguma coisa dessa natureza. Então, a pessoa que edifica a sua vida sobre a rocha é a pessoa que confia na palavra de Deus e pratica o que está escrito na palavra de Deus. E, em contrapartida, a pessoa que está edificando a sua casa sobre a areia é a pessoa que não está guiando, dirigindo a sua vida a partir da palavra de Deus, mas a partir dos seus sentimentos, das suas emoções e das suas percepções. Ok, pastor. Agora vem um tópico, né, extremamente, vamos dizer assim, debatido hoje em dia, né, e que a ciência ele tenta até utilizar essa questão como algo que tenha relevância importante, inclusive com muitos livros já escritos sobre a questão, é a experiência de quase morte. E a Bíblia nos apresenta alguns textos, né? Esses textos, pastor, esses relatos que a Bíblia tem sobre a ressurreição, por que é que ele não nos deixa nenhuma margem para acreditar na questão da experiência da quase morte? Boa pergunta. Veja, nós temos aqui na lição diversos textos que o autor coloca sobre experiências de ressurreição. Eu acredito que não vai dar tempo nós lermos todos os textos, né, mas vale a pena mencionar. Nós temos ali 1 Reis, capítulo 17, versos 22 a 24, a experiência
da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, né? Nós temos em 2 Reis, capítulo 4, versos 34 a 37, a experiência da ressurreição do filho da Sunamita, né? Já ali um episódio envolvendo o profeta Eliseu, o primeiro que eu mencionei, envolvendo o profeta Elias. Aí nós temos Marcos 5, 41, 43, a ressurreição da filha de Jairo, né? Em Lucas 7, 14 a 17, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e em João, capítulo 11, versos 40 a 44, a ressurreição de Lázaro. O que é interessante, o que existe em comum em todos, de comum em todos esses textos? Todos eles falam sobre, apresentam um episódio de ressurreição, né? Ou seja, pessoas que estavam de fato mortas. Vejam, um fenômeno que acontece hoje são experiências de quase morte. Não são pessoas que estão clinicamente mortas, né? Elas são consideradas clinicamente mortas, mas na verdade elas não estão mortas. Por isso que a gente chama de experiências de quase morte. Esses textos que nós lemos na Bíblia são pessoas que estavam de fato mortas. E uma coisa em comum em todos esses relatos é que nenhuma dessas pessoas que volta, digamos assim, dessa experiência de uma morte de fato, nenhuma delas comenta algo que aconteceu durante esse período, ou trazem algum relato de terem visto um ser luminoso, nada desse tipo, né? Absolutamente nada. E isso combina com aquilo que a Bíblia ensina sobre a experiência da morte, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 9, fica muito claro que as pessoas que morrem não têm mais parte alguma do que acontece debaixo do sol, essa expressão que a Bíblia utiliza. Jesus comparou a morte a um sono, né, que aponta para um estado de completa inconsciência. Então, aqui nesses relatos, nós temos, nesses relatos aqui da Bíblia, nós não temos ninguém falando, nenhuma dessas pessoas falando de alguma experiência de morte, né, de terem visto alguém, ou de terem sido levadas para um paraíso, ou coisas dessa natureza, não é? Então, o autor da lição até coloca aqui que quando nós lidamos com essas experiências de quase morte, nós temos duas alternativas, não é? Como é que a gente interpreta isso? Nós temos duas alternativas. Número 1, né? Ou existe o que alguns chamam de alucinação psicoquímica, né, de uma alucinação psicoquímica por conta dos processos que acontecem no cérebro, ou outra opção seria que um ser sobrenatural, né, um ser sobrenatural está se apresentando para essas pessoas. E aí nós voltamos para o verso para memorizar, né, e eu gostaria de fazer um comentário sobre esse texto, gostaria de ler, inclusive, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, foi o verso para memorizar. Isso. Enquanto eu procuro aqui, só um comentário. Antigamente eu lembro quando, em vez de verso para memorizar, a lição chamava de verso áureo, o verso da semana, Verso áureo. não é? Exato. Mas eu sempre gosto de brincar que nessa época era verso áureo e o povo memorizava. Hoje é verso para memorizar e o povo não memoriza. Não é? É verdade. Mas vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 14. Esse texto é muito interessante, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esse texto é impressionante, porque quando nós ouvimos os relatos de experiência de quase morte, uma coisa que existe em comum nessas experiências é que as pessoas veem um ser sobrenatural e luminoso, e às vezes trazendo uma mensagem, né, digamos assim, uma mensagem do paraíso, uma mensagem do além, alguma coisa dessa natureza. E essas mensagens, a gente se impressiona com o fato de que, geralmente, essas mensagens contradizem coisas claras que estão na palavra de Deus, né? Trazem mensagens, por exemplo, de que existe vida logo após a morte. E a Bíblia de Deus é clara em mostrar que nós só teremos vida novamente depois que passarmos pela experiência da ressurreição, não é? Então, esses relatos que nós vimos aqui de ressurreição, todos eles têm uma coisa em comum. Nenhuma dessas pessoas que voltaram da experiência da morte, né, elas morreram e elas ressuscitaram, nenhuma delas traz
algum relato sobre uma experiência durante o período que elas estavam mortas, não é? E uma coisa importante é que esses relatos bíblicos diferem das experiências que nós vemos hoje, porque essas pessoas estavam, de fato, mortas, né? E no caso dos relatos que temos, são experiências de quase morte. Não é um estado de inconsciência, mas como o autor da lição mesmo chamou, o próprio autor da lição frisou, ou a gente interpreta isso como uma alucinação psicoquímica, ou, de fato, é um ser sobrenatural que está se apresentando à pessoa e trazendo uma mensagem que não está de acordo com a palavra de Deus. Ok, pastor. Agora, pastor, um dos temas mais controversos, mais difíceis de abordar, né? Até porque nós temos uma crença prevalecente, é a questão da reencarnação. Nas religiões orientais, né? Basicamente todas acreditam na reencarnação, né? E a gente tem alguns textos bíblicos que falam sobre essa questão da morte, não é? E como Hebreus, Pedro, e eles deixam claro que Jesus morreu uma única vez. E da mesma forma, todos os seres humanos morrem de uma única vez. E porque até mesmo alguns supostos cristãos acreditam, né, em alguma forma de reencarnação, ou seja, de que o indivíduo morre e ele poderá se reencarnar, né? Ou seja, nós estamos aqui, mas nós nos reencarnamos, nós somos a reencarnação de algum antepassado. Como é que definitivamente a Bíblia ela apaga toda essa possibilidade da reencarnação? Essa é uma pergunta muito importante, né, e é um tema que a gente realmente deve tratar, porque, como você mesmo disse, muitas pessoas aceitam, né, essa crença da reencarnação. No Oriente, por exemplo, isso é uma coisa muito comum, né, nas religiões orientais. Como você mesmo disse, a Bíblia, ela é clara nesse sentido, né? A gente tem aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, sobretudo o verso 28, quando diz que Cristo morreu uma única vez. Então, é importante a gente definir o que é reencarnação. A reencarnação é a crença de que a pessoa morre e renasce diversas vezes, até atingir um estágio de perfeição, digamos assim, não é? Mas a Bíblia mostra que não somente Cristo, mas também nós, seres humanos, passamos pela experiência da morte apenas uma vez, né? É claro, a Bíblia fala da segunda morte, não é? Então, realmente, a Bíblia fala que algumas pessoas vão ressuscitar para a vida eterna e outras pessoas vão ressuscitar para a morte eterna, não é? Então, por exemplo, aquelas pessoas que já descansam no pó da terra, mas aceitaram a Cristo como seu Salvador na segunda vinda, elas vão ressuscitar, né? Elas morreram e vão ressuscitar, mas existe uma diferença fundamental da crença da reencarnação e o que a Bíblia fala sobre a ressurreição, porque a crença da reencarnação aceita ou dissemina a ideia de que a pessoa morre e renasce, a pessoa, né, renasce mesmo, começa uma nova vida do início, não é? E o que a Bíblia mostra na experiência da ressurreição é uma coisa completamente diferente, não é? Então, quando nós ressuscitarmos, nós não vamos ressuscitar assim, como se nós estivéssemos nascendo outra vez, né? A nossa vida será retomada, mas é claro, a Bíblia mostra que nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, né? Então, a Bíblia mostra que Jesus morreu apenas uma vez, está lá, Hebreus capítulo 9, verso 28, a Bíblia repete isso em 1 Pedro capítulo 3, verso 18, e a Bíblia deixa claro em Hebreus capítulo 9, verso 27, logo antes de a Bíblia falar sobre o fato de que Jesus morreu apenas uma vez, a Bíblia também fala que aos homens foi ordenado morrer apenas uma vez. Então, esses dois textos, Hebreus 9, 27 e 28, juntamente com 1 Pedro capítulo 3, verso 18, contradizem completamente a crença da reencarnação. Agora, eu lembro que você fez uma pergunta no início, que, assim, que você comentou o seguinte: por que será que, embora a Bíblia seja tão clara sobre esse assunto, que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, ou seja, não existe a possibilidade de reencarnação, por que será que ainda muitos grupos acreditam na reencarnação? E aí eu voltaria para aquilo que nós discutimos no início. O misticismo é muito forte, não é? Mesmo nas religiões ocidentais, o misticismo é muito forte. Ou seja, de novo, o que é misticismo? Existem várias formas de a gente definir misticismo, mas, em linhas gerais, uma das características fundamentais do misticismo
é o indivíduo se deixar levar por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele sente, ou seja, pelas suas emoções, pelas suas impressões, pelas suas percepções, pelos seus sentimentos, em vez de se deixar levar, de se deixar guiar pela palavra de Deus. A Bíblia, inclusive, Matusalém, mostra que haverá um momento da história da humanidade, né, da história humana, pouco antes da volta de Jesus, a Bíblia mostra que haverá um momento em que nós teremos Satanás agindo na sua força total. Né? Por exemplo, Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 13, sobretudo os versos 13 e 14, diz assim, ó, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, veja, a Bíblia está falando de um falso profetismo, né? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ó, espíritos de demônios, operadores de sinais. Então, o que Satanás está preparando? Vai chegar um momento na história que a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Em que eu acredito? Naquilo que eu estou vendo? Naquilo que eu estou ouvindo? Porque falsos milagres vão acontecer. E Jesus já alertou sobre isso em Mateus 7. Inclusive, Jesus diz, tem pessoas que vão dizer assim, mas nós realizamos milagres. Nós expulsamos demônios. As pessoas vão estar vendo isso. Mas a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Em que eu acredito? Eu acredito no que eu estou vendo? Eu acredito no que eu estou ouvindo? Eu acredito no que eu estou sentindo? Eu acredito no que eu estou tocando? Ou eu acredito na palavra de Deus? Então, essa é uma decisão que cada pessoa no mundo vai precisar tomar. Então, se a pessoa se deixa levar por uma experiência mística, né, de conexão com algo superior a partir das suas emoções e dos seus sentimentos, essa pessoa pode se tornar uma presa fácil de Satanás. Fechando o assunto da reencarnação, a Bíblia é clara. Jesus morreu uma vez. Então, não existe nenhum espaço para a gente pensar em reencarnação na experiência terrestre de Jesus. E não existe espaço para a gente pensar na reencarnação na experiência humana também, porque a Bíblia diz que aos homens foi ordenado morrer apenas uma vez. A exceção para isso, né, ou seja, é a ideia de ressurreição. Então, se Jesus não voltar logo, todos nós vamos passar pela experiência da morte e vamos ressuscitar ou na segunda vinda de Jesus, ou depois do milênio, não é? Mas isso é a única coisa que a Bíblia fala sobre o viver novamente, né? Mas a reencarnação diz algo diferente. A pessoa morre, renasce diversas vezes, né? Se torna um ciclo até atingir uma perfeição. A Bíblia não fala, a Bíblia não defende em hipótese alguma, muito pelo contrário, a Bíblia contradiz completamente essa ideia de reencarnação. Mas existe um tópico, né, importante aqui na lição, que é o 4º tópico, que é sobre a necromancia e o culto aos ancestrais. Aí, o que nos deixa a dúvida, né, e que muita gente tem dúvida, né, é sobre 1 Samuel, capítulo 28, de 3 a 25, pastor Adenilton, que lá apresenta, né, as questões relacionadas de um rei de Israel, chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Ele procurou uma feiticeira, e para que, através dessa feiticeira, ele falasse com o profeta Samuel, que estava morto. Se, na verdade, não há comunicação entre os vivos e os mortos. Por que é que a Bíblia diz aqui que Samuel, né? Perdão, Samuel não, Saul, ele conversou com o profeta Samuel já sendo morto? Uhum. Que possibilidade foi essa? A Bíblia ela está se contradizendo ao que nós estudamos até o presente momento? Olha só, esse texto realmente é utilizado por muitas pessoas para defender a ideia de que existe comunicação entre vivos e mortos. Existe um princípio fundamental de interpretação que nós precisamos levar em consideração ao estudarmos esse texto, e o princípio é o seguinte: os textos mais difíceis devem ser entendidos à luz dos textos mais fáceis. Então, quando nós vamos para esse texto, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é a seguinte: a Bíblia deixa claro que não existe comunicação entre vivos e mortos. Inclusive, antes de chegarmos aqui a 1 Samuel, eu anotei aqui o texto da lição. Você tem Levítico capítulo 19, verso 31, e Levítico capítulo 20, verso 6 e verso 27, mostrando que Deus abomina completamente a ideia de consulta aos mortos. Porque, na verdade, a consulta aos mortos, em última instância, é a consulta a demônios.
A gente vai ver isso no próximo tópico da lição, não é? Porque a pessoa que morre, ela não vê mais nada do que acontece aqui. Mas nós vimos no verso para memorizar que Satanás tem o poder para personificar pessoas, não é? Então, a Bíblia deixa claro que não existe essa possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Na verdade, comunicação a mortos nada mais é do que consulta a demônios. Então, a gente precisa levar isso em consideração e entender esse texto. Agora, algumas coisas no texto que nos ajudam a deixar isso mais claro. No verso 6 do capítulo 28, né, o texto diz assim, do capítulo 28 de 1 Samuel: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Porque esse verso, o verso 6, é crucial, é extremamente importante para entender que Saul não está falando com Samuel, né? Primeiro o texto diz que Deus não se comunicou por profetas, e Samuel era profeta. Então, o texto já está dizendo que Deus não se comunicou com Saul por meio de profetas. Então, a pessoa que está falando com Saul não é o profeta Samuel, porque o verso 6 já diz que Deus não se comunicou com Saul, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Aliás, essas eram as formas que Deus utilizava para se comunicar. Então, o texto já está dizendo que Deus não vai se comunicar com Saul. O texto já deixa isso claro. Então, eu não posso avançar no texto achando que Deus vai se comunicar com Saul, porque ele não vai. O texto já está dizendo que Deus não vai se comunicar com Saul. Outro detalhe importante é que quando você lê a história e o objetivo da mensagem que é transmitida a Saul, a gente observa que, na verdade, a mensagem ela é transmitida com o objetivo não de trazer arrependimento para Saul, mas trazer ruína para Saul. E é tão tal que a vida de Saul ela é arruinada depois desse evento. E a gente vê que esse não é o procedimento de Deus. Deus se aproxima, Deus se comunica para levar a pessoa ao arrependimento, né? Para salvar a vida da pessoa e não para trazer ruína. Outro detalhe importante, a gente vai aqui para o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 10. Esse aqui é um texto muito importante, 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14. E nós observamos que aquela ação de Saul de consultar a necromante abriu espaço, de fato, para a ruína total de Saul. O texto diz assim: assim morreu Saul por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Então, a Bíblia está deixando claro que aquela ação de Saul de consultar a necromante foi algo que Deus viu como completamente abominável. E isso trouxe a ruína de Saul. Ora, se a pessoa que apareceu para Saul fosse de fato Samuel, né, digamos assim, um espírito aperfeiçoado de Samuel, então não haveria razão de a Bíblia dizer que a ruína de Saul estava relacionada com o fato de que ele consultou a necromante. Então isso aqui é uma evidência clara de que a pessoa que falou com Saul não foi Samuel. Embora aí alguém diz assim, não, mas o texto diz lá que Samuel falou. Sim, o texto diz assim porque o narrador está contando a história do ponto de vista de Saul. Saul pensou que era Samuel. Então o narrador está contando a história do ponto de vista de Saul. Saul pensou que era Samuel. Então por isso que diz lá que Samuel falou. Mas quando a gente lê a Bíblia como um todo, a gente observa que não foi Samuel, que foi um espírito de demônio. Na verdade, foi um demônio que conversou com Saul e trouxe a ruína para Saul. Como eu mencionei no início dessa fala, né, aqui dando a resposta para essa pergunta, lá em Levítico, capítulo 19, eu acho que vale até a pena a gente ler Levítico 19, porque a palavra de Deus é clara nesse sentido. Lá em Levítico, capítulo 19, verso 31, diz assim, ó, não vos voltareis para os necromantes, Deus dizendo, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados
por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, existe um mandamento claro para não consultar necromantes. E aí Saul vai e consulta. Não é? E na cabeça dele, era de fato Samuel que estava aparecendo. E de novo, é por isso que o narrador fala que foi Samuel que falou. Porque o narrador está contando a história do ponto de vista de Saul. Saul pensou. Mas quando nós vamos para o restante da Bíblia, a gente observa que não foi Samuel que falou com Saul. Na verdade, foi um espírito de demônio. Em Isaías, somente para fechar esse ponto, esse tópico, Isaías capítulo 8, verso 19, nós temos um texto muito claro em relação a isso também. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, a Bíblia está dizendo, não, você não pode consultar uma necromante, a gente consulta a Deus, né? E o verso 20 diz assim, a lei e ao testemunho, ou seja, a palavra de Deus. Nós consultamos a Deus através de sua palavra. Não é o que a gente está vendo, não é o que a gente está ouvindo, é o que a palavra de Deus diz. É a isso que nós precisamos nos apegar. Pronto, pastor, então, muito bem. Então, a gente estudou muito bem a questão da necromancia, né? A questão da reencarnação. Esses tópicos, eles são importantes para que nós possamos, vamos dizer, com base na palavra de Deus, nos precavermos, não sermos pegos de surpresa e, de repente, né, sermos enganados, né, com alguma coisa dessa natureza. E no final da lição, que é o último tópico, aborda sobre personificações e outras aparições. Quais devem ser nossas salvaguardas com tais enganos demoníacos? Porque não só a necromancia, nós filmamos na abertura dessa lição, todo respeito à história da família, de uma menina que opera milagres, né, que as pessoas procuram um túmulo, né, de uma menina aqui em Campina Grande, para que, através desse túmulo, onde essa menina está sepultada, milagres sejam realizados. E a gente sabe que no Brasil tem muitas tradições dessa natureza, de cruzeiros, de, enfim, túmulos, ou de pessoas, né, que viveram em um dado momento, que morreram em uma tragédia. Aqui na cidade de Patos, tem a Cruz da Menina, Patos, na Paraíba, né? Que é também um lugar onde as pessoas reverenciam e buscam a cura em uma menina que foi tragicamente assassinada. Como é que nós podemos nos salvaguardar dessas personificações e aparições que as pessoas dizem também de terem se comunicado com pessoas que morreram ou de terem se comunicado com, vamos dizer, pessoas, né? Pessoas que são consideradas até como santos, né? Como santos que foram dados a eles determinadas prerrogativas. Né? Como é que nós podemos nos salvaguardar considerando aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras? Muito bom. Esse é um tema muito importante para a gente considerar e para a gente conversar sobre. Nós já conversamos aqui um pouquinho sobre a necessidade de nós voltarmos para a palavra de Deus. Né? Nós já vimos que Satanás tem poder para personificar pessoas e para realizar mesmo milagres. Né? Aqui nós lemos no início da nossa conversa, Mateus capítulo 7, Jesus dizendo que muitos vão aparecer dizendo, olha, nós expelimos demônios, nós profetizamos e nós realizamos milagres. E Jesus disse que ele vai dizer para essas pessoas, mas eu não conheço vocês. Ou seja, é possível que milagres aconteçam, é possível que apareçam profetas, é possível até que se expulse, que uma pessoa expulse demônios, sem que a pessoa que está realizando essas coisas esteja com a vida nas mãos de Deus. Então, vai chegar um momento que a gente vai precisar decidir, eu vou me deixar guiar por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu toco, por aquilo que eu sinto, pelas emoções que eu tenho, ou eu vou me deixar guiar pela palavra de Deus. É uma decisão que cada pessoa precisa tomar. Vejam, no início da história do pecado, aqui na Terra, Satanás, ele assumiu a forma de uma serpente. Isso é um aviso de que ele pode assumir a forma humana também. Né? É por isso que a lição está falando da questão das personificações e outras aparências. E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Eu acho que vale a pena a gente ler o texto de novo, né, os dois versos, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, né, quando o texto diz assim, ora,
2 Coríntios, eu peguei aqui primeira. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O verso 15 que é importante para a gente entender o que está acontecendo aqui. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros... Bom, quem são os ministros de Satanás aqui? No contexto aqui da Bíblia, são os anjos maus, os anjos caídos. Então, o próprio Satanás tem o poder de aparecer como se fosse um anjo de luz, né? E a gente vê aqui na lição, na parte de sexta-feira, até eu acho que a lição comenta que o grande, o clímax do engano de Satanás vai ser tentar personificar a volta de Jesus, né? Então, ele tem o poder de aparecer como anjo de luz, e os seus ministros, quem são os ministros de Satanás? São os anjos caídos. Eles se transformam em ministros de justiça, ou seja, não somente Satanás tem o poder de aparecer como um anjo de luz, mas os próprios anjos caídos também têm o poder de personificar pessoas que morreram, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Veja, para a gente fechar, aquele texto lá de Efésios, capítulo 6, não é? A partir do verso 10, versos 10 a 18. Esse texto fala sobre a armadura de Deus, como é que nós podemos ficar livres, protegidos contra essas investidas de Satanás, né? Só existe uma forma. A armadura de Deus basicamente se resume em duas coisas: a leitura da palavra de Deus e oração. Então nós precisamos ficar atentos ao que a palavra de Deus diz. De novo, eu falei isso aqui várias vezes porque eu acho isso muito importante. Vai chegar um momento que a gente vai precisar tomar uma decisão, se a gente vai crer naquilo que a gente vê, ouve, sente e toca, ou se a gente vai crer na palavra de Deus. Porque algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu vi o meu pai, ele faleceu, mas ele apareceu para mim. A pessoa está vendo, a pessoa está ouvindo, de repente pode até tocar, porque Satanás tem poder para personificar, não é? E a pessoa vai dizer, não, mas eu vi, eu ouvi. Pergunta, em que nós vamos crer? Nós vamos crer no que estamos vendo, ouvindo, ou nós vamos crer na palavra de Deus? O livro de Apocalipse, no capítulo 16, diz que Satanás vai operar sinais e prodígios. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Nós cremos nos nossos órgãos dos sentidos, naquilo que estamos vendo, ouvindo e sentindo, ou nós vamos crer na palavra de Deus, né? Então, nós não podemos esperar experiências místicas, ou seja, colocar as emoções acima da palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem a palavra final, e a palavra de Deus diz que os mortos não têm parte alguma do que acontece debaixo do sol. Nós só vamos reencontrar os nossos queridos que desceram à sepultura quando Jesus voltar, né, quando eles forem ressuscitados, e a palavra de Deus diz que nós estaremos para sempre com eles e com o Senhor, né? Amém. Pronto, pastor. Então, para concluir a lição, né, como o senhor poderia concluir? Quais os principais tópicos que o senhor nos chamaria a atenção como aplicação? E se o senhor tem alguma experiência no seu ministério que poderia ser relatada, contextualizado com esse tema? Uhum. Vejam, irmãos, quando nós lidamos com esse assunto da morte, isso é uma coisa muito sensível. Satanás se aproveita das nossas emoções. Vou dar um exemplo aqui. Quando o meu pai faleceu, a minha mãe chegou para mim e perguntou assim, meu filho, onde é que seu pai está agora? Aí eu disse, mãe, faça de novo a pergunta que a senhora fez e reflita sobre ela. Aí ela disse assim, não, meu filho, eu sei, seu pai está dormindo no pó da terra e ele vai ressuscitar quando Jesus voltar. Eu disse, exatamente. Veja, quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos com as emoções muito fragilizadas. E como seria gostoso a gente poder falar com o querido que se foi? Seria muito bom, né? Mas só que a palavra de Deus garante que não é assim que acontece. Os nossos queridos que desceram à sepultura, eles não têm mais parte de nada do que acontece aqui. E é bom que seja assim, porque imagina as pessoas que morrem se elas vissem tudo o que acontece aqui. Se elas fizeram coisas boas, como alguns acreditam, faz coisa boa e vai para o céu, e eles fizeram coisas boas e foram para o céu não seria um lugar de alegria, porque como é que elas poderiam ficar felizes lá, sabendo que os seus entes queridos estão sofrendo aqui na Terra, né? Então, veja, Satanás se aproveita das emoções, Satanás se aproveita dos sentimentos, né? E aí ele vem com essas teorias para tentar usar a fragilidade humana, né, a necessidade do contato com o ente querido, e ele vem e traz essas doutrinas falsas. Qual o conselho que eu dou?
nós precisamos nos apegar completamente à palavra de Deus. Não existe outra segurança. Deus não proveu outro meio de nós ficarmos imunes a essas investidas do diabo. Nós precisamos nos apegar inteiramente à palavra de Deus. Não podemos confiar nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Não podemos. A palavra de Deus diz que o coração humano é enganoso. Então, nós precisamos confiar no claro, assim diz o Senhor. E nós devemos viver a nossa vida com base na palavra de Deus. Essa é a nossa única segurança, é a única segurança que nós temos. Amém. Pastor, muito obrigado por mais uma vez participar pela brilhante explanação. Gostaria de agradecer, né, e pedir que o senhor fizesse a oração final, né, para que assim abençoasse as pessoas, né, para que elas possam fundamentar a sua vida, o conhecimento, a fé, né, mesmo em meio às tragédias da vida. A gente sabe que a dor da morte, principalmente no universo ocidental, ele tem um simbolismo muito forte, né? No oriental também, é tanto que é uma questão que eles trabalham muito, essa questão do misticismo em relação à morte, né? Não é fácil, né? Não é um tema fácil, porque todos nós vivenciamos essa dor da morte, né? Mas, portanto, que a sua oração seja direcionada àqueles que, né, têm na vida, às vezes, a dificuldade de viver com luto. A gente sabe que não é fácil conviver com o luto, né? E, portanto, essas ideias místicas, elas acabam induzindo muitas pessoas, até porque é um alívio melhor para a dor momentânea, né? E a gente esquece, muitas vezes, de buscar aquilo que é o verdadeiro sentido da palavra e esperar um pouquinho mais pelas promessas que estão reveladas na Bíblia, a esperança que é a nossa maior e única salvaguarda. Então, gostaria que o senhor fizesse essa oração nessa direção. Tá bom. Antes da oração, só queria citar um texto da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Né, o texto que diz assim: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Chegará o momento de nós superarmos toda a dor, né, que existe nesse mundo e a dor provocada pela morte. Né? Enquanto esse dia não chega, a única coisa que nos resta é a esperança de que Deus vai colocar um basta ao sofrimento do mundo, né? E nos firmarmos na palavra de Deus e confiarmos que Deus está conduzindo o nosso futuro com segurança, né? Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos neste momento te agradecer por esses momentos agradáveis que passamos aqui estudando a tua palavra. Ó Deus, um tema tão importante para o nosso crescimento espiritual, que é o tema da nossa esperança futura em Cristo, a ressurreição. E também, ó Deus, nós estudamos aqui que existem várias falsas doutrinas que estão desviando, que podem desviar a mente das pessoas para o claro, assim diz o Senhor. Nós falamos sobre misticismo, falamos sobre experiências de quase morte, falamos sobre reencarnação, falamos sobre personificação. Todas essas são formas diferentes de apresentar a doutrina da imortalidade da alma, que é uma doutrina que não é bíblica, e nós precisamos nos salvaguardar de todas essas doutrinas, nos apoiando e nos firmando na tua palavra. Ó Deus, a tua palavra diz que as pessoas que morrem estão em estado de completa inconsciência e elas ressuscitarão quando Jesus voltar, aquelas que desceram à sepultura crendo na bendita esperança do breve retorno do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, é possível que nesse momento nós estejamos falando com várias pessoas que estão enlutadas, perderam um ente querido, que o Senhor alimente no nosso coração, mais uma vez, a segurança e a esperança do retorno de Jesus. A segurança de que em breve nós reencontraremos os nossos entes queridos e nunca mais nos separaremos. Que o nosso coração seja alimentado diariamente com essa segurança e essa esperança, que nos apeguemos cada vez mais à tua palavra, nos firmemos nela e que o Senhor nos ajude a ensinarmos outras pessoas também. Nós os colocamos nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 E a você que está em casa, muito obrigado por participar, e lembre-se, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E que Deus abençoe a você, sua vida, sua casa, sua família e sua história. Muito obrigado e compartilhe o nosso canal.